Então vamos lá. Primeiro capítulo desse livro, ele vai falar sobre mediunidade, o que é e como praticá-la. Então eu acho muito interessante que a Terezinha Oliveira, ela tem uma linguagem bastante didática, não foge das obras básicas e vai nos esclarecendo e a gente pode ir e realmente fazendo essa conexão com os outros materiais, tá certo? Então, a primeira coisa sobre a mediunidade, ela nos fala que é natural que nos comuniquemos com os espíritos desencarnados e eles conosco, porque também somos espíritos, embora estejamos encarnados. Pelos sentidos físicos e órgãos motores, tomamos contato com o mundo corpóreo e sobre ele agimos. Pelos órgãos e faculdades espirituais, mantemos contato constante com o mundo espiritual, sobre o qual também atuamos. Todas as pessoas, portanto, todas, recebem a influência dos espíritos. Então, a primeira coisa que fica muito claro aí para nós, a fala que a gente sempre ouve, tanto no livro dos médiuns quanto no livro dos espíritos, é que nós somos espíritos e que, portanto, se nós viemos do mundo espiritual, é normal que tenhamos esse contato com os amigos que não têm o corpo físico, porque nós também somos espíritos, mas temporariamente usando essa roupa pesadinha de carne e osso. Mas nós viemos de lá. E quando a gente vem de um lugar que a gente ama e da onde a gente é, as raízes estão fincadas lá. E não é normal a gente pedir notícias? Mande notícias, a gente receber notícias, mas também é normal a gente perceber que nós somos influenciados mais do que nós imaginamos. Por isso que aqui é dito que todos nós recebemos a influência, embora a maioria nem perceba. A maioria lá nem percebe essa troca, esse intercâmbio oculto em seu mundo íntimo, na forma de pensamentos sugeridos, estados de alma, que de repente a gente está bem, daqui a pouco tem uma sensação diferente, altera o humor, altera o psiquismo, a mente. Daqui a pouco a gente está sentindo coisas que não estava sentindo, até pequenos arrepios, sudorias, né, um gelo por dentro. Então, os contatos são variados, impulsos, olha lá, ó, pressentimentos e etc. Mas há pessoas em que o intercâmbio é ostensivo. Então, essa palavra ostensiva, a gente ouve, volta e meia, alguém falar, e às vezes não sabe o que é. Então, se nós sabemos que esse intercâmbio é comum para todos, muita gente não percebe o que é dele e o que não é dele, o que é dele e o que é sugestão espiritual, ou do mundo espiritual. Mas tem gente que sente claramente, ouve vozes, barulhos, vê a espiritualidade. Então, tem pessoas que têm essa sensibilidade mais aflorada. Então, é isso que nós chamamos aqui de intercâmbio ostensivo. Nelas, os fenômenos são frequentes, marcantes, intensos e bem característicos, ao ponto de nós termos aí, entre parênteses, algumas coisas que podem acontecer com essas pessoas com a sensibilidade maior. Elas podem, através delas, oferecerem a voz para que espíritos falem, se manifestem verbalizando palavras, que é a psicofonia, ou a psicografia, que é escrevendo os espíritos diretamente usando o braço do médium para escrever, ou passando a ideia para que o médium transcreva, tá? Efeitos físicos, né? Sumir objeto, aparecer coisas, cheiro, modificar a aparência de determinadas substâncias como água, né? Então, várias coisas podem acontecer, ficando evidente uma outra individualidade, a do espírito comunicante. Então, no caso desses médiuns que têm a sensibilidade maior, a gente consegue perceber os fenômenos acontecendo. E aí a gente lembra o que nós estamos estudando com o Carlinhos nas quartas-feiras. Só o fenômeno não convence.
O que a gente percebe que convence é que geralmente os médiums que têm essa sensibilidade mais aflorada, eles começam a achar, primeiro, estou ficando louco. Tem dupla personalidade. Alguns vão até internados em locais de tratamento mental, porque tamanha é a perturbação. Como diz a espiritualidade, mais de 99,9% dos casos é uma mediunidade deseducada, né? Não é só um problema físico. Uma minoria é problema físico, mas a maioria dela tem a ver com essa mediunidade em desequilíbrio. A essas pessoas, Allan Kardec denominou médiums. E aí vem o que quer dizer médium, né? Então, nós sabemos que em maior ou menor grau, todos somos médiums, porque todos nós recebemos a influência. Mas esses que têm a influência um pouquinho maior, a ponto de perceber que há algo mais, porque as sensações são variadas, são intensas, e que chega uma hora que não tem como, joga a toalha e procura para saber o que está acontecendo, né? E recebe o auxílio, essa pessoa geralmente ela entra em campo para o trabalho mediúnico, para a educação e o entendimento da mediunidade. Então, médium é uma palavra de origem latina, neutra, serve para os dois gêneros, né? Quando a gente fala médium, a médium ou médium, a mesma coisa. E quer dizer medianeiro, aquele que está no meio, que está fazendo como a parabólica, sabe? Recebe e transmite, decodificando, trazendo. Então, é aquele que está no meio, como diz aqui, né? E muito interessante quando ele nos fala aqui exatamente, né? Que de fato o médium serve de intermediário entre o mundo físico, que é esse que nós estamos, de carne e osso, e o mundo espiritual, podendo o médium ser o intérprete ou o instrumento para o espírito desencarnado. E é muito gostoso quando a gente aprende a ser o instrumento, principalmente o instrumento a serviço com Jesus, né? O bisturi do Cristo, aquele que a espiritualidade vai usar para fazer o bem, para auxiliar o próximo. Mediunidade é, pois, a faculdade natural que permite sentir e transmitir a influência dos espíritos. Olha lá, então não é só ter as sensações, há uma razão de ser. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção é saber que a mediunidade é um campo intenso de trabalho, de transformação do nosso eu, mas, sobretudo, de auxílio, não só a nós mesmos, mas a todos aqueles que nos cercam. Então, ele é esse ser que não só sente, mas também transmite a influência dos espíritos, ensejando o intercâmbio, a comunicação entre o mundo físico e o espiritual. Sendo uma faculdade, é capacidade que pode ou não ser usada. Sendo natural, manifesta-se espontaneamente, mas pode ser exercitada ou desenvolvida, tá vendo? Ontem a gente falava sobre isso. Aquela pessoa que chega no centro sem conseguir controlar as manifestações, né? E elas vão ocorrendo. Como é que a gente faz com essa pessoa? E aí, ontem nós falamos bastante sobre isso. O estudo, o conhecimento de si mesmo, o domínio de si mesmo, a gente saber quais são as nossas potências da alma, até onde nós podemos ir, de que forma nós conseguimos agir e até onde somos nós e até onde está sendo diferente. O autoconhecimento é muito importante, porque aí a gente vai saber, eu estava bem até agora, de repente, comecei a sentir dessa maneira. Aí eu vou e descarto a questão física, faço um exame, olho isso, olho aquilo, está tudo normal? Então, eu posso estar nesse momento sofrendo alguma influência, recebendo e sentindo o mundo espiritual. Então, se ela é uma faculdade, ela pode ou não ser usada, porque depende de cada um. Só que a gente sabe que tudo em excesso faz mal, né? E tudo aquilo que a gente não aprende a lidar, a gente também
acaba adoecendo, porque quando nós temos essa faculdade ostensiva, uma sensibilidade maior, chega um momento que se a gente não cuida, não compreende, não se conhece o suficiente para saber até onde somos nós, até onde não somos, a gente para num consultório, se enchendo de medicamentos, dependendo desses medicamentos, e tem pessoas que vão internadas e estão lá numa situação terrível, porque não dão o braço a torcer para a historinha e aquela frase que é muito verídica, que há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, não é? Então é importante que nós conheçamos. Nós podemos sim e devemos tratar da medicina da terra, mas a gente tem que aliar aí a medicina espiritual, principalmente quando é percebível que há uma influência espiritual por trás. Até aí alguma dúvida? Renata quer colocar? Ou podemos continuar, Rê? Eu queria colocar, Rose, um pedacinho que eu achei muito bonito aqui do livro. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. O livro é esse daqui, do Leon Denis, No Invisível. É um livrinho que eu achei ótimo sobre mediunidade. Travou agora. E ele fala dos imensos benefícios e realizadas grandes obras. É um poderoso elemento de renovação da humanidade. Se todos compreendessem que há, acima de nós, um inesgotável manancial de energia, de vida espiritual, que se pode atingir por gradativo adestramento e por constante orientação do pensamento e da vontade, no sentido de assimilar suas ondas e radiações, e com seu auxílio desenvolver as faculdades que em nós são latentes. Eu achei muito bonito porque ele coloca um conceito bem amplo do que é a mediunidade e qual o objetivo dela. E o que a gente precisa fazer para tê-la como uma ferramenta de trabalho no bem, que é a orientação do pensamento sempre elevado e da nossa vontade de sermos melhores. E depois ele discorre todo um capítulo sobre isso. É um capítulo inteirinho só para conceituar mediunidade. Muito legal, é isso mesmo. E eu creio que é importante a gente lembrar da questão da vontade, da dedicação, do esforço de si mesmo para o aprendizado e para o entendimento, né? Mais uma vez, Leon Denis também fala sobre isso. E continuando falando então sobre a mediunidade, a primeira pergunta que vem aí nessa ordem é assim: há mediunidade nos animais? Já que a gente está falando, e olha, esse livro aqui, ele veio pelo Clube do Livro em 2002, né? E a pergunta em 2002, há 18 anos atrás, já era essa para todo mundo discutir: há mediunidade nos animais? Então, a primeira resposta é sempre que a mediunidade é uma faculdade do reino hominal, então ela é própria dos homens. Porque quando a gente fala de um animal ser médium, imagina um cachorro, um espírito falando por um cachorro, por um cavalo. Não, isso não. Para ser ao medianeiro, aquele que vai transmitir, né, as falas e as comunicações dos espíritos, a inteligência dele já tem que estar um pouco mais desenvolvida, né? Então, não há. Isso é uma faculdade própria do homem. Os animais não são médiuns. Mas, por outro lado, eu acho muito interessante a gente colocar isso aqui, que ele tem certo desenvolvimento e podem perceber a presença de espíritos e sofrer-lhes a influência. Isso é muito claro. Quem tem animal sabe. Eles percebem. Eles latem olhando para o nada, tem gente que fica desesperado, né? Para onde esse cachorro está latindo? Para quem que ele está latindo? Bravo. Às vezes, se é alguém que ele gosta, alguém que ele conhece, ele vai na direção, ele tenta pular, tentando abraçar a pessoa que ali está, né? Acolher. Então, o animal tem a sensibilidade, sim.
Ele sente a presença dos espíritos, tá bom? Isso tanto para os encarnados ou não, ele percebe. Gente, isso que é importante a gente perceber, olha, mas ainda não atingiram o nível de pensamento e sentimento dos seres humanos, encarnados ou não. Por isso, não tem condições de entender nem expressar o que os humanos pensam e sentem. Isso aqui em 2002, falado por Terezinha de Oliveira e as obras básicas, está muito claro que o medianeiro é o homem, né? O homem com H, homens, mulheres, crianças, eu estou falando H maiúsculo. E a gente vê nesse livro aqui, ó, Gênese da Alma, escrito por Caibar Schutel. Caibar Schutel aqui fala sobre a alma dos animais. Para mim, esse livro é uma joia. Pititico. Mas ele fala aqui que os animais são seres perfectíveis e que, portanto, eles evoluem. Com o passar do tempo, nas pluralidades também das existências, os animais evoluem a ponto de conseguirem partir de um reino para outro, viu? E aqui na página 53, para frente, tem casos de animais que demonstram inteligência, amor pelo ser humano, não só o instinto. Então, ele começa o primeiro caso, na página 53 aqui, o cão de Aubry. Aubry de Montdidier era uma das pessoas que trabalhava para o rei Carlos V na França. E tanto ele quanto o amigo dele, Macaire, eram amicíssimos, sentavam à mesa do rei, comiam juntos, eram confidentes do rei. O rei gostava demais dos dois. Só que Macaire tinha uma inveja tão grande de Aubry de Montdidier que um dia ele planeja a morte do amigo. E eles vão caçar, porque naquela região eles caçavam montados a cavalo e levava cachorros, né? E esses cachorros, um deles era o de Aubry, um cachorro que gostava demais do dono. E num determinado momento do trajeto, o Macaire mata o amigo Aubry de Montdidier. Ele assassina, esconde o corpo no meio da mata, enterra o corpo e volta, e eles dão por sumido o querido Aubry de Montdidier. Porém, o cachorro que assistiu à cena ficou lá no local onde foi enterrado o seu dono. E ele só saía daquele local o dia que ele sentia muita fome. Então, ele ia na cidade, as pessoas davam comida e ele voltava para o lugar. Até que um dia, um dos parentes do Aubry de Montdidier encontra o cachorro e percebe que era o dragão, o cachorro dele. Aqueles cachorros grandes de caça. E aí eles seguem o cachorro, porque eles viam que o cachorro ia sempre para o mesmo local. Seguem o cachorro e veem que o cachorro não quer sair daquele lugar. E resolvem, então, escarafunchar o solo e descobrem o corpo em decomposição de Aubry de Montdidier. Sabendo que Aubry, então, tinha sido morto, eles começam, o rei, pela amizade que tinha com Aubry, começa a pesquisar. E leva o cachorro para o reino, reúne todos os amigos da caçada daquele dia, e quando o cachorro vê o Macaire, ele pula, avança com raiva, e late, vai para cima desse Macaire, e aí eles, né, tentam ver, porque os outros amigos estavam lá, ele tentou de novo. Aí o rei fez outra reunião, segurou o cachorro, montou um espaço como se fosse um local de briga, sabe, de duelo, e colocou o cachorro e várias pessoas nesse local, e entre elas o Macaire. Quando o cachorro entrou, que ele viu o Macaire, ele correu atrás. Aí já pulou no pescoço do Macaire, derrubou e tentava avançar, tentava matar. E nessa hora, então, os guardas vêm e falam que para segurar o cachorro, ele tinha que confessar o que aconteceu. E aí ele confessa que ele assassinou mesmo Aubry de Montdidier e conta tudo o que aconteceu, e em seguida ele foi enforcado. Então, eles falam que tinha até
uma estátua do cão de Aubry, que é em frente à capela de Montdidier, a igreja de Montdidier. E lá, depois de um tempo, né, ele ficou célebre na história e tudo, mas atualmente parece que teve um problema lá e a estátua desapareceu, foi quebrada. Mas até outro dia tinha a estátua do cachorro em homenagem a ter desvendado o caso de Montdidier. Aqui também Caibar fala de cavalos inteligentes, cachorro que faz conta, cachorro que nunca se ensinou nada e de repente perguntava para o cachorro 7 vezes 4, ele apontava os números, 28, 7 vezes 5, 35, né? Pontinhas básicas, 9 menos 3, ele fazia conta. Enumeraram o alfabeto, ele olhou os números que estavam no alfabeto, de 1 a 25, por exemplo, e aí perguntavam para ele qual é o seu nome, ele colocava, catava lá e batia o focinho em cada uma daquelas plaquinhas, tanto, mais tanto, mais tanto, e dava o nome dele. Quando perguntaram para o cachorro qual é a pessoa, né, ou ser, o que ele mais amava, que ele descrevesse, olha que pergunta, que ele descrevesse uma coisa que ele gostasse muito. Aí ele descreveu a cadela, que ele era apaixonado, o nome da cadela. Então, até isso, sabe, falou o nome, foi mostrando. Então, aqui, Caibar Schutel mostra vários casos, e foi em cima desse livro que a doutora Irvênia Prado, que é uma das médicas respeitadas, que dá aula em universidades, as mais famosas do Brasil, escreveu o livro A Gênese da Alma também, a alma dos animais. Ela baseou-se nesse livro de Caibar para escrever a alma dos animais. Então, os animais têm alma? Tem. Ele também evolui? Evolui. Tá? E vão evoluindo. Então, quando a gente olha na própria espécime, eu estou falando dos cães, mas poderia ser outros animais, como aqui fala dos cavalos e tantos outros, a gente consegue ver as diferenças daquele que é mais primitivo, daquele que ataca, até aquele que é mais sensitivo, que é bonzinho, que tem carinho, não é? Então, isso a gente percebe. Então, nesse livro aqui, gente, tem várias citações. Eu estou falando de Caibar Schutel, a época dele, falando da questão da mediunidade, tá bom? Então, esse de Aubry, esses fatos aí do cachorro Zou, é bem interessante, dos cavalos também. Daria para a gente passar a noite falando sobre esse livrinho, né? Então, é aconselhável que nós pratiquemos a mediunidade? Sim, porque o seu exercício nos traz inúmeros e grandes benefícios. Essa fala eu acho maravilhosa, porque às vezes as pessoas focam só no lado ruim, né? Nas dores que sente no começo, no mal-estar, na falta de conhecimento que leva a gente a sofrer, e que vê se aqueles que nos guiam a educação da mediunidade não tiverem um embasamento, acabam nos deixando sofrer mais ainda. Mas aqui ela fala muito claramente, a espiritualidade também traz inúmeros e grandes benefícios. E olha só, o primeiro benefício e geral da mediunidade está em provar que o espírito existe, que é imortal e conserva no além a sua individualidade. Olha que delícia que é a gente receber um recado de alguém que nós amamos, que às vezes a gente pensa só dos outros, daqueles que a gente atende, que a gente desconhece, que sente as maiores dores, mas não é confortador alguém que a gente ama voltar para dizer algo para nós, provando que é ela? Que confortante para os nossos corações. Nos lembra que nós também somos espíritos e que há vida além desta vida. E além de mais, lembra que nós continuamos os mesmos. Então, de novo, aquilo que a gente cansa de falar. Ninguém que é ignorante vira sábio. Que faz as suas atitudes equivocadas vira santo. Então, é bem isso. Exercitando a mediunidade, poderemos informar-nos sobre o que existe e acontece no plano espiritual, mesmo em continuidade à vida terrena e como decorrência dos atos de cada um nesse mundo. Então, a gente vai sendo esclarecido com relação a isso, a cada um segundo as suas obras, não é? Nada temos que não merecemos. Então, a gente vai recebendo pequenos alentos e pequenas explicações para tudo que passamos na Terra, não é?
E o que podemos passar se as nossas escolhas continuarem sendo dessa ou daquela maneira? No bem, neutra ou equivocadas no bem? Olha o outro benefício. Receber a ajuda dos bons espíritos, ensinamentos, consolações e, às vezes, curas, que é o que a gente já falou sobre isso. Ajudar os bons espíritos no socorro e esclarecimento espiritual de encarnados e desencarnados. Isso também é muito importante. O médium é um bisturi do Cristo utilizado pelo plano maior para auxiliar também. A gente é auxiliado, mas a gente também auxilia muito nesse campo. Desenvolver e educar nossas faculdades mediúnicas. Educar é o principal, lembra? Muita gente está preocupada em desenvolver, escutar, falar, mas educar, saber que nós somos a ferramenta e que como uma parabólica recebe o sinal, ela transmite, a gente tem que saber aquele sinal, né? Saber afinizar com ele, ver se eu levar aquilo, o que pode causar. Como o Clóvis disse isso, não é porque um espírito vem gritando que você vai gritar, vem se jogando no chão que você vai se jogar, vem quebrando tudo com raiva que você vai quebrar, vem falando palavrões que você vai falar. Então, isso é muito importante. Ampliar e aperfeiçoar o relacionamento com encarnados e desencarnados, nossa grande família universal. Esse é o maior benefício. Eu estou com todos vocês. Não somos família consanguínea, mas nós formamos uma família universal e espiritual que muitas vezes se dá até melhor do que a própria família consanguínea. De tanto benefício que isso nos trouxe. Um foi entendendo o outro, um foi tendo empatia pelo outro, foi sintonizando, foi aprendendo e aumenta mesmo a nossa família. Lembra que nós já falamos de casos de pessoas que a gente acompanha com o passe, com o evangelho, que passam a ser pessoas queridas nossas, pessoas que nós acompanhamos, que nós temos um carinho enorme, conseguindo às vezes contatar com seres queridos já desencarnados, quando as leis divinas permitem, por ser necessário e oportuno. Então, outra coisa, tudo depende de uma permissão do plano maior, não é ao nosso bel prazer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, tá vendo? Existem leis divinas que atuam por trás. E uma espiritualidade também acompanhando tudo isso, não é de qualquer jeito. Por isso que fala de desenvolver, mas sobretudo educar, o que é mais importante. E agora a gente encerra a primeira parte já, tá bom?